sobre as dificuldades em termos de buscar narrativas negras, né, narrativas afrodescendentes, tem uma dificuldade óbvia que é até bastante falada, né, que é essa questão de que a gente tem poucos registros mesmo, né, o Brasil, de uma forma geral, já é um país que trata mal os seus documentos, né, a gente sabe que muita coisa se perde, muita coisa está perdida hoje em dia mesmo, assim, perdida em baú de família e tal, e no caso das pessoas negras, a gente tem dificuldades óbvias pelo fato de que, enfim, os escravizadores não guardaram esses documentos, né? E destruíram, fizeram questão de destruir esses documentos também no pós-abolição, e teve uma questão do Estado brasileiro também agir nesse sentido, que é aquela preocupação logo depois dos escravistas revoltados com o fim da escravidão comporem ali a base política do golpe que vai acabar com a monarquia e instituir a república no Brasil. Eles estão pressionando o Estado, a recém-instituída república, para talvez rolar uma indenização, né, pelo fim do trabalho escravo, e aí o ministro Rui Barbosa ele dá uma ordem para que sejam destruídos em várias repartições públicas pelo país documentos relacionados à escravidão. O Rui Barbosa, que tinha tido uma participação importante como um abolicionista branco, ele toma essa decisão que vai dificultar esse acesso. Né, há muitos casos assim de pessoas que conseguiram romper essas barreiras de diferentes formas, né? Por exemplo, em literatura, a gente pode citar um caso muito especial, que é o da Eliana Alves Cruz, ganhadora do Jabuti do ano passado, com A Vestida. Ela, no Água de Barrela, que é o primeiro livro dela, ela consegue traçar as origens da família dela por meio de muita história oral, mas também de muita pesquisa em cartório, em registros de igreja, e no próprio acervo familiar. Esse livro é um romance histórico, né? Ela reconstrói boa parte dessa história que ela não conseguiu atingir por meio do romance. Tem um historiador que chama Flávio Santos Gomes, que ele conseguiu também traçar as origens da família dele por encontrar um registro de uma fazenda em que os familiares dele, ancestrais, foram escravizados, mas também, mesmo essas pessoas que conseguem isso, esbarram num certo limite, que no máximo, consegue-se saber qual o porto em África que as pessoas foram embarcadas para vir para cá, e nem isso quer dizer que a pessoa de fato veio, por exemplo, de Benguela, porque, né, elas eram tiradas de outros lugares do continente africano, podia ser do interior ou de outras localidades do litoral, e eram embarcadas por aquele porto, e geralmente esse consegue ser o ponto máximo de saber. Para além dessas dificuldades que estão postas, né, e com as quais historiadores, pesquisadores, intelectuais negros e não negros que estudam esse tema, né, há muitas pessoas brancas com trabalhos espetaculares nessa área. Além dessa dificuldade, tem uma dificuldade mais de um ponto de vista ideológico, talvez, assim, que a gente teve muito no Quirino, que é como lidar com a história oral, como lidar com quando a gente não tem documentos atestando determinados fatos, porque isso é pode ser aflitivo, e foi aflitivo para mim, assim, e ainda é aflitivo, porque, enfim, sob esse ponto de vista do rigor, né, que eu falei, e eu gosto sempre de bater nele, assim, que foi uma preocupação muito grande nossa, assim, é, esse rigor de só existiu, só dá para comprovar se tiver um documento escrito, essa é a mesma régua que por muito tempo considerou que a África era um continente sem história, porque boa parte dos países do continente africano, eles já desenvolviam a própria história, a produção de conhecimento há muito tempo, mas em alguns deles sem a linguagem escrita. Então, nesses países que não tinha registros escritos, considerou-se que eram países sem história, assim, né? Há muito tempo a história oral é reconhecida como uma das modalidades da história da qual e com a qual se pode desconfiar, assim, né, na qual se pode confiar e tal. Mas e aí, como a gente lida com isso? Assim? Então foi algo que por muito tempo a gente ficou pensando no Quirino, e foi por isso que, por exemplo, no primeiro episódio, a gente faz questão de incluir a história de Maria Filipa, que é, né, na Bahia, principalmente na ilha de Taparica, uma mulher que tem uma participação muito importante no processo de independência, e o que se tem de informações sobre Maria Filipa é por meio da oralidade, sobretudo, né? Você tem poucos documentos que atestem de fato a participação dela, sobretudo da quantidade de feitos que são creditados a ela, assim, né? Então, como a gente lida com isso?
E a gente decidiu que a gente ia lidar da forma como o jornalismo nos dá essas ferramentas também, né? E eu acho que o podcast, uma das coisas que me atrai no podcast também é essa possibilidade de traçar uma conversa mais franca com o consumidor, assim, de falar assim, ó, sobre tais coisas a gente de fato não tem, assim, informação que ateste, não existem documentos que atestem essas coisas, mas o que importa para a gente, assim, é como isso é ressignificado pela população local, não só pela população local, porque a história de Maria Filipa transcende a ilha de Taparica, transcende a própria Bahia, assim, a Maria Filipa é um símbolo para diferentes coletivos de mulheres negras no Brasil e tal. Então foi uma dificuldade que sempre fez a gente pensar assim, como tratar com essas coisas que a gente não tem mesmo a documentação escrita delas, né? E sabendo como que essa régua mesmo da escrita, ela foi também impeditiva para a nossa própria valorização, né? E, enfim, é sempre uma discussão que a gente fica muito em cima dela, assim, né? Do próprio, de entender o que é um intelectual, o que não é um intelectual, né? Sabendo como essas réguas foram usadas também para impedir que o nosso povo, ou de qualquer grupo invisibilizado na nossa sociedade, pudesse ter acesso a espaços de poder e pudesse ser considerado, né? Minimamente considerado para qualquer discussão.